Ontem, infelizmente, né, ou felizmente, por dever de ofício, a gente acompanhou a presidência, né, a posse do ministro Barroso na presidência suprema da democracia brasileira. Não dá para chamar de república, porque não é. Não dá para chamar de federação, porque não é. A gente pode chamar só de pseudo-democracia brasileira, mas é a democracia dos antidemocráticos, né? E eu queria... pode colocar a matéria na tela, Bruno, porque eu queria já chamar para a gente fazer uma primeira rodada, né? Dentro do discurso dele, ele falou que, na hora decisiva, Paulo, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. E nós temos também outra fala do ministro Gilmar Mendes, que disse, olha só, disse que o Brasil viveu um populismo autoritário. Eu não sei se vocês lembram, mas eles já brigaram bastante no Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Eles deixaram o tom aveludado de lado e brigaram feio. Depois até vou puxar aqui uns trechos das brigas deles, mas eu queria ouvir o Paulo Cogos com relação a um trecho específico do Barroso que eu recortei para vocês. Inacabadas, mas na vida devemos saborear os avanços e as vitórias. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. A gente estava olhando sobre esse negócio todo, né? Eu vi a posse inteira, aquele espetáculo bizarro, Maria Bethânia cantando o hino nacional. Enfim, é uma coisa meio grotesca, porque o tom demagógico, o tom falacioso e, de novo, aquele negócio que esquerdista tem mania de fazer, né? Reiterar a mentira, assim, exaustivamente, até que na cabeça deles vire uma verdade colocada na cabeça das pessoas. Eles não vão parar de falar em golpismo. O Dória, entrevistado 3 vezes por semana na Jovem Pan, ele sempre fala do Bolsonaro. Todo mundo do PT, até hoje, em grupo, fala do Bolsonaro, fala do golpismo, fala do atentado à democracia, fala do ataque às instituições. Qual que é a saída para isso agora que nós temos um Supremo Presidente do Brasil? A saída para o enfrentamento à mentira é a verdade. A gente tem que dizer a verdade. A gente aqui no Fio Diário diz a verdade. Outras pessoas, outros órgãos, como a Gazeta do Povo, será como a Revista Oeste, dizem a verdade. Só que a verdade no Brasil está sufocada, sem querer fazer alusão a nenhum livro de ninguém. Está sufocada porque você tem uma grande mídia, um judiciário, um executivo, você tem universidades, uma claque, na verdade, intelectual, pseudo-intelectual, dizendo mentiras o tempo inteiro. Uma comunidade, entre aspas, globalista, que está incrustada no Brasil e no mundo, que diz uma verdade, uma versão deturpada dos fatos para estabelecer uma verdade e uma opinião goela abaixo da população não só brasileira, como mundial. Se você pega o discurso do Barroso, de posse, é o discurso de um presidente da República. O juiz faz o quê? Qualquer criança sabe, o juiz julga. Ele não impõe pautas à sociedade de ocupação de mulheres nos espaços, de imposição de aborto, de imposição de a liberação de drogas. Ou seja, ele se coloca como um ativista político. E aquele ativista político que diz que derrotou o bolsonarismo, que derrotou o golpismo. Se a gente estabelece que o golpe é uma percepção subjetiva da realidade, uma vez que Bolsonaro não fez golpe algum, que ele era presidente da República, como é que ele vai dar um autogolpe dentro das forças? Ele criticava-se o STF. Isso é democracia. Criticar o STF, criticar o judiciário, não só o Bolsonaro, mas como toda a população, criticar o STF, criticar a grande mídia, criticar os outros poderes, é da democracia.
Foi o Barroso que disse, citando aquele livro lá, Como Morrem as Democracias, que é uma besteira, que é uma apologia à ditadura por parte de um esquerdista, que as democracias começam a morrer quando há ataques e críticas à mídia e ao judiciário. Não. Quando as democracias começam a sobreviver, sobretudo através do surgimento e o advento das redes sociais, que também é odiada pelo Barroso, pela Rosa Weber, pelo ministro Alexandre de Moraes, como instrumento da direita, que são as praças da livre expressão do povo que fala pela primeira vez por si. Isso sim é democracia, pela qual o Barroso, enquanto ativista judiciário, enquanto juiz que não julga, mas impõe essas pautas que eu disse aqui e mais outras tantas, estabelece como golpe. Golpe é soltar um condenado em 3 instâncias para se tornar presidente da República. Golpe pode ser, numa característica subjetiva da realidade, de leitura da realidade, uma justiça eleitoral, que já foi também capitaneada pelo Barroso, estabelecer uma campanha para um determinado candidato a presidente, dentre um monte de outro. E aqui eu falo do Lula, novamente. O Lula foi se proibido pelo TSE de dizer que Lula era ladrão, foi se proibido pelo TSE dizendo que Lula era abortista, que era amigo de ditadores. Tudo isso foi comprovado agora durante a sua gestão de Lula na presidência da República. Ou seja, se você quiser estabelecer uma característica de leitura subjetiva do que é golpe, a gente pode dizer que Barroso e o STF são golpistas por dentro, uma vez usurpando poderes do legislativo, impondo pautas e sendo tendenciosos no apoio a uma candidatura em detrimento de outra, como justiça eleitoral. Então, o Barroso em si, eu considero um golpista. É o homem que disse que derrotou ele enquanto juiz, o bolsonarismo. O que é isso? O sujeito que derrotou um candidato à presidência da República e agora faz um discurso de presidente da República eleito, que ele não foi. Não era nem para ter o destaque que a gente está dando, que a imprensa está dando, a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal, juiz do Supremo Tribunal Federal, não era nem para aparecer na mídia, não era nem para ter TV Justiça, era para falar só nos autos, era para ser uma corte constitucional, para saber se determinada lei é ou não constitucional, e ponto. A STF se transformou num instrumento político sem voto. Ninguém vota em juiz do STF para estabelecer quais são as pautas que eles devem colocar na sociedade. Isso é um ativismo político absolutamente dantesco e fora da ordem de uma democracia normal. Mas dizem que no Brasil a gente está numa democracia. Eu acho que não. A gente está numa ditadura do judiciário e acabou de assumir o mais ativista de todos os candidatos a presidente judicial do Brasil. É legal, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, assim, aula básica de teoria geral do Estado, né? Quando a gente fala de órgão judiciário, é básico e remonta ao começo dessa instituição, remonta à essência dela. Se você tem representantes eleitos, e você tem entidades... Aí a gente tem críticas, inclusive, eu falo sobre a subrepresentatividade dos paulistas, eu falo sobre a desproporcionalidade da Câmara Federal. Existe um problema no ambiente político brasileiro com relação a essa desproporção. Ok, agora, é lá que o voto está, é lá que a representação popular está, teoricamente. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.